O tema é cooperação internacional no campo da educação. Eu vou falar brevemente sobre, com base na minha experiência pessoal, né, e a pergunta fundamental que eu creio que nós nos devemos fazer diante dessa possibilidade é: o que nós queremos da cooperação? Queremos aprender? Queremos trocar? Queremos vender? Queremos prestígio, visibilidade? Há poucos meses eu participei de um evento interessante que ilustra bem uma forma de cooperação internacional. Nuno Crato, que foi ministro da Educação em Portugal, um cientista na área de matemática, ele fez um estudo recente sobre o PISA e convidou 10 pessoas de 10 países para fazer um livro sobre o impacto do PISA naqueles países, né? Todos da área acadêmica, né? Com experiência de pesquisa. Né? Então, o livro é uma forma de cooperação internacional muito interessante, né? Diante de um tema comum, que ninguém tem proveito específico, mas é para o benefício de todos. Ele reuniu pesquisadores, trabalhou durante um ano na edição de um livro, na busca de um formato comum, e produziu uma bela obra. Né? E essa obra, certamente, tem um impacto muito grande, né? Ao mostrar às pessoas que têm interesse em educação, né? A convergência no essencial, né? Como que num processo desse tipo você tem muito mais semelhança do que diferenças entre os países, né? E permite às pessoas, portanto, afunilar um pouco o seu olhar, né? Quando vê o que é diferente. E é disso que nós vamos falar. Eu vou me organizar aqui na apresentação, que será breve, né? Em 5 aspectos da cooperação, nas 5 maneiras, né? A forma de visita de observação, a forma de consultoria, troca de experiências, transferência de tecnologia e a cooperação no âmbito científico. Então, vamos começar pelo mais comum, a visita de observação. Eu morei muitos anos fora do Brasil, né? Tinha muita experiência em organizar grupos, receber grupos, né? E eu sempre fiquei curioso com aquilo, porque eu também recebia grupos de outros países, né? O brasileiro sempre quer ver o que é novo, o que é diferente, né? E quando a gente vive muito tempo fora, quando tem uma perspectiva de vários países, né? O que chama atenção não é o que é novo, o que é diferente, né? O que chama atenção é o que é igual, o que é permanente, o que dura, não é? Aquilo que faz diferença no longo prazo. Não é? Porque o que é diferente, muitas vezes, é uma questão de uma idiosincrasia, e às vezes até mesmo passageira, ou algum aspecto cultural de um país. Não é? Então, eu me lembro muito bem, por exemplo, quando eu estava visitando Singapura no início da década de 90, né, conhecendo lá algumas características do sistema de formação profissional, e o meu interlocutor estava me contando, né, naquela época eles estavam iniciando já um processo de revolução educacional, hoje eles são entre os melhores do mundo. Né? E o que ele falou? Olha, o nosso governo, né, ele decidiu investir na educação, como decidiu investir em todas as frentes da modernidade, nomeou uma comissão de pessoas extremamente competentes. Essa comissão percorreu o mundo, procurou o que havia de melhor e adaptou da maneira que a gente achou que devia ser. Né? E hoje Singapura exporta currículos, né, para a Inglaterra, para outros lugares, e é uma educação absolutamente primorosa. Né? Então, isso reforça a importância de conhecermos, né, de termos estratégias de busca quando vamos procurar experiências fora, o que a gente quer ver. Né? Nós queremos ver o modismo que é diferente. Né? A outra lição importante, né, dessa de experiência internacional é o seguinte: vamos pegar aqui o exemplo da Finlândia. Todo mundo fala o modelo da Finlândia. Vamos lá na Finlândia ver como é que é. O que interessa é ver, num caso como esse, não é como é que é hoje, como é que era quando fizeram a mudança. E o que eles fizeram na época da mudança que começou a melhorar. Porque o que tem hoje já é resultado do que aconteceu. Não dá para imitar. Agora, o que fizeram talvez há 30, 40 anos fosse o mais semelhante a uma situação que a gente conhece. Então, essas são perguntas importantes para quem segue esse modelo da visita, da curiosidade, que é muito importante, mas é preciso ter categorias para poder aprender da experiência. O segundo tipo, né, que é um tipo muito convencional, que é o modelo de consultoria. Né? Ironicamente, o consultor diz: o consultor é aquela pessoa que você pergunta para ele as horas, ele pega o seu relógio, olha e te diz quais são as horas. Né? Ou seja, a verdade muitas vezes está com você, mas é importante às vezes ter um espelho, ter uma pessoa mais experiente para te guiar nesse processo de saber quais são as horas. Mas aqui também, não é, o ganho de qualquer processo desse tipo depende da nossa capacidade de aprender. Se não temos capacidade de aprender, vamos engolir inteiro. Se temos capacidade de
aprender, né, nós temos que ter processos de conversação, de entendimento, de aprendizagem. Né? O que se sabe, no fim da linha, é que a solução quase sempre está dentro de casa, está nas suas mãos, suas ou das pessoas da sua equipe, ou de pessoas próximas de você. Mas, muitas vezes, um consultor pode ajudar, né, sempre que você souber especificar o que espera ou conseguir absorver o produto ou processo. Eu tive uma experiência interessante, por exemplo, em 1974, eu trabalhava na FINEP, trabalhava também na COP, na UFRJ, e no Brasil, naquela época, estava inovando em várias coisas, era o tempo ainda do milagre brasileiro, muito investimento em várias frentes, inclusive na formação de executivos, a criação da pós-graduação no Brasil, e eu estava envolvido especificamente no projeto de criação de faculdades de excelência em administração. Então, investimos na COPEAD, que hoje é isso que é, na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que já era boa e melhorou, e num terceiro instituto que não foi muito adiante. E para cada um houve um processo de negociação, consultorias, e uma delas foi, como universidade, para trazer para o Brasil a metodologia de estudo de casos, que é uma metodologia vencedora, né, em Harvard, nas grandes business schools de todo mundo. Né? E houve um processo, houve um treinamento de professores, mas o que aconteceu? As universidades que mandaram os melhores professores para aprender casos tiveram sucesso. A que mandaram um camarada que sabia escrever bem, mas não sabia business, não sabia da área dele, não foram para frente. Né? Então, para poder absorver tecnologia, você tem que ter capacidade, competência, estar no nível ou até mais além do consultor, se apenas não sabe alguns dos detalhes da operação que você quer aprender. Um terceiro modelo, né? Troca de experiências. A anedota que eu tenho mais interessante me foi contada pelo Marcos Sá Correia. Marcos Sá Correia era um jornalista, ele ainda é vivo, mas parece que está doente, saiu da ativa há muito tempo, e é um jornalista brilhante, né? Ele depois se dedicou à ecologia, e ele contava que quando ele se formou em economia, mas queria ser jornalista, ele foi entrevistar um grande mestre da ciência econômica na época, que era o Eugênio Goudin. E disseram para ele: ei, ele não vai te dizer nada, ele não gosta da entrevista, é um cara emburrado, né? E você vai entrar pelo cano, né? Mas, rapaz jovem, corajoso, está falando: eu vou me preparar bem, vou lá. Aí chegou, né? Isso na época, década de 70, você entrava nos prédios, batia na porta, né? Foi lá, bateu na porta do apartamento do professor Gudan e falou: professor, meu nome é Marcos Sá Correia, eu estou terminando meu curso, eu gostaria de trocar algumas ideias com o senhor sobre economia. Ele falou: excelente, meu jovem, vamos sentar. Quais são as suas? Ele ficou desarmado, né? Ele foi ali para fazer um punhado de perguntas do livrinho dele, e o interlocutor, inteligente, perguntou: quais são as suas ideias? Né? Então, a troca de experiências ocorre quando você tem o que trocar. Né? Você tem dúvidas, você tem questões, você tem experiências, você sabe comparar, relativizar, ver o que é contexto, o que é substância. É isso que permite o processo de aprendizagem. O quarto modelo, não é? Que é um modelo formalizado, bastante avançado hoje em dia, que é de transferência de tecnologia. Pode ser transferência de produtos, pode ser a tecnologia de processos. Na de produtos pode ser mais fácil, sobretudo quando eles vêm embutidos em processos de fabricação, especificações, etc. A de processos é o mais complexo, né? Como é que eu melhoro o meu processo de vendas, de atrair clientes, etc. O que ajuda numa consultoria de transferência de tecnologia? Primeiro é você identificar a pessoa que conhece muito do ramo, né? Vamos pôr no nível conceitual. Né? Eu, por exemplo, tive uma experiência no início desse século, né? Nos anos da virada do século, que eu fui estudar sobre alfabetização, né? Não encontrei nada científico no Brasil, fui procurar fora. Né? Então, me deparei com as pessoas que conheciam mais sobre o assunto, Marilyn Adams, nos Estados Unidos, José Moraes, na Bélgica, né? E aí, a partir daí, você vai conversando com as pessoas, né? Mas você tem que ter conhecimento para poder interagir. Na primeira vez que eu sentei com a Marilyn para conversar, foi num bistrô, que ela me convidou: me conta no bistrô lá perto da estação do metrô tal. Eu cheguei lá, sentei, ela me olhou e falou: você é o professor João Batista, brasileiro, queria falar comigo? Eu falei: sou eu mesmo. Aí ela falou: quantos sons tem a palavra cat? Eu falei: poxa, eu vim aqui para falar sobre pesquisa de alfabetização, a mulher pergunta quantos sons tem a palavra cat, e o fato é que eu não sabia, não é? Porque eu não tinha ideia do que era fonema, etc. E aí ela foi me ensinando e aprendi por desenvolver um projeto. Né? Então, essa transferência de tecnologia depende muito, depende de você achar as pessoas certas, corretas, mas depende da sua capacidade de acompanhar
esse processo, não se deixar envolver pelo aspecto. Olha que bacana, ele usa tecnologia bonita, ele pintou a escola de amarelo, ou usa equipamento tal, ou última versão disso ou aquilo. Raramente essas coisas são importantes. O que é importante é a substância que tem por trás disso, o pensamento que tem atrás disso, o rigor que tem atrás disso. E é preciso que as pessoas que façam a interlocução tenham a vivência, né? Tenham essa capacidade de entender, de saber transferir. Quando você olha, por exemplo, as escolas internacionais que tem no Brasil, British School, a escola alemã, a escola americana, a escola Maple. Então, você tem aquelas que são feitas para acolher os alunos daqueles países que mantêm a sua integridade conceitual, cultural, e aquelas que querem se adaptar ao país, inclusive para sobreviver, atrair alunos, ou atrair alunos para gostar do país, e fazem uma série de concessões. E aí, nesse processo de fazer concessões, umas perdem a identidade, outras não. Então, esse é um processo interessante de transferência de tecnologia. Mas o aspecto básico aqui, o princípio básico é esse. Depende da sua capacidade de absorver, da sua capacidade de distinguir o que é essencial, o que é local, o que é idiosincrático. Aquilo que deu certo em vários lugares tem mais chance de dar certo no seu lugar do que aquilo que só dá certo naquele lugar. E, finalmente, como o nosso tempo é curto, o último tipo de pesquisa é esse que existe na comunidade científica, do conhecimento, da pesquisa, da colaboração em processo de ensino, processo de pesquisa, e que tem mudado brutalmente nas últimas décadas. Na área de ensino, por exemplo, no contexto da comunidade europeia, você tem, por exemplo, o ensino superior, o protocolo de Bolonha, que provocou uma revolução imensa em todo o ensino superior daquele país. Então, os países se reúnem, discutem, chegam a acordo, e aos poucos, leva tempo, os países vão se acomodando e modelando formas bastante semelhantes, mantendo alguma identidade cultural, é claro, e caminhando numa direção comum. Você tem, por exemplo, na área de ensino básico, como o PISA, o PIRLS, o TIMSS, tiveram um impacto brutal nos currículos. Todo esse movimento curricular do século XX é apoiado nas propostas desses testes. Então, você tem um processo de inversão, que testes bem feitos acabaram levando os países que levam a sério isso, a aprimorar os seus currículos. E, obviamente, há o protocolo normal de cientista, que é a publicação científica. Então, esse é um grande mecanismo de troca de experiências. Você submete um artigo, aí vem os comitês que vão rever aquele seu artigo, criticar, sugerir, até que aquele é aprimorado e aparece. Então, você tem uma comunidade mais ou menos visível, mais ou menos invisíveis, que funciona. E, na cauda disso, você tem parcerias entre instituições de pesquisa, entre países, e muitas vezes altamente vantajosas, desde que o parceiro menor, o parceiro aprendiz, tenha condição de se tornar independente, de se tornar também, de crescer e ficar gente grande. Mas são parcerias que podem ser muito úteis, desde que os termos de referência sejam claros, mas, sobretudo, desde que haja capacidade de aprendizagem. Em síntese, hoje é muito mais fácil avançar nesse processo, você já consegue muita informação sem precisar de sair do lugar. Agora, quando sai, é importante você ter essa percepção. O que é central, o que é detalhe, o que é local, o que é universal, o que é cultural, e vai aprender nesses processos quem sabe o que quer, mas, sobretudo, quem está disposto a abrir mão de algo que é melhor, que é mais eficiente. E o desafio sempre ao iniciar esses processos é: eu preciso? Eu sei fazer? Muito obrigado.